Saboroso e rico em vitaminas e minerais. O mel é um alimento produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores e processado por enzimas digestivas dos insetos. O líquido vistoso é armazenado em favos nas colmeias e serve de alimentação para as abelhas no inverno. Uma das maneiras de produzir o mel é através da meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão, uma atividade recente na Amazônia. Esses insetos não tinham valor comercial até um tempo atrás. A partir de vários estudos feitos pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, se descobriu o manejo. A gente tem um projeto agora que está estudando o uso dessas abelhas para polinização. Então a gente precisa ter um estoque de ninhos para poder fazer os testes, né? A gente tem testado algumas espécies de abelha para polinização de tomate, de berinjela, né, de pimentão, né, e outras culturas aqui da região. Mas a gente também trabalha com o uso dessas abelhas para polinização de fruteiras, né? Então a gente tem utilizado ela bastante também para o aumento da produção dos açaizás, né? Você introduzindo abelhas, o açaí, né, a palmeira do açaí, ou seja, o açaizeiro, ele precisa ser visitado por um polinizador para poder produzir um fruto. Se uma abelha ou uma mosca não visita a flor do açaí, não há produção nenhuma. Os produtores de mel sem ferrão trabalham na informalidade e enfrentam uma série de dificuldades na regularização da atividade. Os órgãos reguladores, tanto o Ministério da Agricultura, a Depará, a IBAMA, né, ainda não dispõem de uma legislação para facilitar o setor produtivo, ou seja, o criador, como se isso é uma espécie nativa, ele tem que ter uma permissão do IBAMA se ele tiver mais de 50 caixas para fazer uma produção em larga escala. Ele também não dispõe, por parte do Ministério da Agricultura, nem da Depará, ou seja, nem órgãos estaduais, nem federais, sobre uma legislação específica para a comercialização do mel da abelha sem ferrão. A maioria das pequenas produções de mel não tem o certificado do Sistema de Inspeção Federal CIF do Ministério da Agricultura. Segundo o pesquisador, existem mais de 100 espécies na Amazônia. Neste meliponário são estudados 70 ninhos de abelhas. As abelhas sem ferrão são menos agressivas e não é preciso o uso de roupas especiais na coleta do mel. Para saber se a caixa de criação está com uma boa produção do alimento, a cera deve estar escura e ressecada. O cultivo das abelhas pode ser feito nessas caixas de madeira. Quando as condições são favoráveis para uma divisão da colônia ou a atual rainha começa a envelhecer, as operárias iniciam o desenvolvimento de novas rainhas. É a partir de ovos ou larvas jovens idênticos aos que dão origem às operárias que nasce uma rainha. O desenvolvimento se diferencia devido à alimentação exclusiva da geleia real, rica em proteínas e hormônios, produzida a partir de glândulas presentes na cabeça das operárias. Em cada caixa de criação, a população de abelhas pode chegar até 3.000, dependendo da espécie. A produção de mel é, em média, 4 litros por ano. A produtividade, devido a esse tipo de manejo, também aumentou. Antigamente era meio litro por ano, agora a gente consegue 4. Tem espécies que até 5 litros de uma caixa a gente consegue tirar por ano, né? Então isso foram avanços, né, que permitiram a sua criação racional, né? Então hoje em dia a gente já pode colocar para os produtores uma forma de criação racional de abelhas nativas. E não é só o mel que tem seus benefícios. Essa mistura de barro com resina vegetal se chama de batume e fica em cima da colmeia e veda a caixa de criação. O batume pode ser usado na preparação de antibióticos, que são à base de própolis e servem para o tratamento de inflamações e tosses. O mel da jataí e as urussus, amarela, cinzenta, boca e renda, é raro e de alto valor comercial. Esse mel ele é muito valorizado, né? Por exemplo, tem regiões que esse mel custa R$80 o litro, né? Aqui na região a gente consegue, devido à produtividade ser maior e as técnicas serem melhores, a gente conseguiu baixar o preço porque tornou o processo mais eficiente, né? Essas abelhas, elas têm um papel muito importante na reprodução da floresta, né?
e da própria agricultura. Então, quando você está consumindo um produto de uma abelha dessa, você tem que estar em mente que você também está contribuindo com a conservação das matas, né? E da produtividade agrícola.